atrasar a dinâmica das outras palestras, tá? Só fechar a porta que a gente começa. Bom, então, como vocês sabem, o tema da palestra é Venture Capital, ou capital de risco, né? Falar um pouquinho desse ecossistema de investimento em startups, em empresas de elevado crescimento, que é um ecossistema que se desenvolveu, eu diria, ao longo dos últimos 10 anos no Brasil, e é um negócio que no Vale do Silício já deve ter há uns 40 anos. E aí, mais que para trocar ideia, mas para explicar para a gente, está o Gabriel aqui, que é sócio da Volpe. A Volpe é um player hoje bem relevante nesse ecossistema, eles têm cheque também de outros investidores relevantes como o SoftBank, então acho que para começar eu queria que o Gabriel se apresentasse explicando como ele veio parar nesse mercado e também como é que funciona o trabalho da Volpe. Boa tarde a todos, prazer estar aqui hoje. Gustavo, obrigado pelo convite. Como ele comentou, eu sou um dos sócios da Volpe. A Volpe é uma gestora de venture capital focada em investimentos em empresas de tecnologia na América Latina. Na verdade, a gente completou 1 ano de lançamento do nosso primeiro fundo em março desse ano. A gente levantou $100 milhões para investir na região. Na verdade, foi até um recorde para um first time fund aqui na região levantar esse montante. Isso até um pouco em linha do movimento que teve, principalmente nos últimos 2 anos nesse setor, que acelerou muito. Falando um pouco do meu histórico, eu trabalhei por mais de 10 anos no JP Morgan, na área de investment banking, fazendo fusões e aquisições, operações de mercado de capitais. E nos últimos 2 anos, eu cobria o setor de tecnologia. Então, 2019 e 2020, teve um movimento muito interessante no mercado de tecnologia, que acabou sendo um pouco inédito aqui no Brasil, que foi o movimento das saídas dos fundos de venture capital. Até então, alguns fundos tinham sido lançados aqui no Brasil. Naquele momento, o SoftBank já estava na região também, mas pela primeira vez eu pude perceber, e está envolvido em algumas operações, a saída de alguns dos fundos, né, que eles fazem o investimento e depois de um certo período eles fazem a saída ou via uma venda para um estratégico ou via uma operação de mercado de capitais, que é o IPO. E em 2019 eu trabalhei na operação que o grupo OLX comprou o grupo Zap, que era uma história bem interessante. Era o grupo Zap, né, o Zap Imóveis e a Viva Real, 2 startups que cresceram, seguiram seus caminhos, levantaram dinheiro ao longo da vida delas. Em um certo momento elas se juntaram, fizeram uma fusão e depois foram vendidas para um player estratégico, que no caso era o OLX, e aí isso fez completar o ciclo do fundo de venture capital. Então, naquele momento, eu, do lado ainda do banco, né, como um assessor financeiro, eu vendo esse movimento, e depois participando de uma série de IPOs de empresas de tecnologia que foram para a B3. Então, eu estive envolvido nos IPOs de Enjoei, GetNinjas, uma série de empresas de tecnologia que foram para a Bolsa. E aí, naquele determinado momento, eu vi que o ecossistema de tecnologia no Brasil tinha se desenvolvido bastante, ao ponto de você conseguir ter todo o ciclo de maturidade de uma empresa e de um fundo de venture capital. Então, foi quando os outros sócios da Volpe, o André, que veio do SoftBank, foi uma das pessoas que montou o fundo do SoftBank na América Latina. O outro sócio era o Gregory. Ele trabalhou quase, enfim, era um sócio bem sênior na Warburg Pincus, trabalhando nas operações da Pets e Sequoia Logística, entre outros. E a terceira sócia, a Milena, ela era advogada do Pinheiro Neto, que também participou de uma série de operações de tecnologia. Então, foi assim que eu acabei saindo uma vez estava no mercado financeiro, do mercado financeiro vim para o mercado de tecnologia,
e já estou na Volpe há mais de um ano. Boa, e aí você até deu um pouco assim da resposta da próxima pergunta, né? Que acho que a primeira startup considerada no Brasil de sucesso, pelo menos é o Buscapé, que começou em 99, quando acho que ninguém usava esse termo no Brasil. 2009 é o marco para a GCB, que foi quando a GCB começou. E até lá, assim, até o meio, 2005 mais ou menos, era muito escasso o recurso de venture capital, né? Você fazia isso muito com family and friends. Então, se você tinha acesso no seu network privado a pessoas de ultra high, né, com patrimônio elevado, você conseguia até financiar uma empresa pensando no longo prazo. Mas não existia um ecossistema assim, pô, hoje deve ter cerca de 100 fundos de VC aqui no Brasil. Toda hora tem um player novo, tem a saída dos investimentos, como você falou, fazem esse ciclo virtuoso, né? Então, na hora que um fundo sai de uma entrada exitosa, ou até quando um founder faz uma venda relevante, esse dinheiro acaba sendo realocado no ecossistema de capital de risco. E hoje a gente tem um mercado relevante no Brasil, mas ainda assim muito aquém do que a gente vê lá fora, né? Do que a gente vê nos Estados Unidos, até Israel, que é um país pequenininho, tem mais investimento de VC lá do que aqui. Então, o que você atribui primeiro esse crescimento que a gente teve, acho que em 20 anos, né, do negócio que era praticamente zero e hoje é um negócio que tem significância e importância, e como você vê isso daqui 10, 20 anos e por quê, né? Principalmente no momento hoje de curto prazo, que é muito delicado, né? A gente está vendo como a subida de juros lá fora está impactando para baixo valuation de startup e dificultando a vida do empreendedor para captar dinheiro nesse período. Então, como é que você vê o longo prazo? Tá. Eu acho que os últimos 10 anos aqui no Brasil, e você até comentou 99, só para você ter uma ideia, de 99 para cá, acho que esse momento que a gente está vivendo muito conturbado no mercado público e esse impacto no valuation das empresas de tecnologia, na verdade, podemos dizer que é o terceiro crash que está tendo em empresas de tecnologia. Teve em 2001, teve em 2011 e está tendo agora em 2022. Só que agora é um momento muito diferente dos demais ciclos que a gente passou. E principalmente pela evolução da infraestrutura da tecnologia no Brasil. Então, e nos últimos 10 anos, e mais acelerado ainda nos últimos 3 anos, você teve um aumento grande da adoção de novas plataformas tecnológicas. Então, hoje, se olhar na América Latina, você tem 300 milhões de smartphones. A população brasileira, acho que ela está entre as que são mais conectadas, passam mais tempo conectadas no celular, que é 5 horas por dia. E essa disponibilidade dessa plataforma tecnológica, isso possibilitou uma evolução muito grande e abriu uma série de fronteiras para novas soluções tecnológicas. Uma outra plataforma tecnológica, que se olhasse há 10 anos atrás, era muito limitado, é a tecnologia em cloud, a tecnologia na nuvem. E isso permite que você consiga montar uma solução tecnológica com muito menos capital. Você consegue, hoje tornou o desenvolvimento dessa tecnologia muito barato para desenvolver business de tecnologia. E, além disso, você tem uma série de outras evoluções de infraestruturas. Se parar para pensar, a logística no Brasil evoluiu muito. Plataformas para pagamentos digitais também evoluiu muito. E isso fez com que, acho que a grande maioria daqui se sinta confortável em comprar online, coisa que há 10 anos atrás você tinha muita insegurança de comprar, passar o seu cartão, depois a incerteza de receber aquele determinado produto na sua casa, e isso mudou muito. E aí tem um fator que eu vejo como um grande impulsionador da evolução da tecnologia, e é o que vai continuar fazendo com que esse ecossistema continue desenvolvendo, que é a disponibilidade de talento querendo querendo trabalhar em empresas de tecnologia. Se olhar 10 anos atrás, eu que comecei a carreira no mercado financeiro, saindo da faculdade, se alguém me perguntasse se eu queria ir para uma startup ou se eu queria ir para o mercado financeiro, eu não tinha dúvida em responder isso, e hoje mudou muito. Então, em todas as áreas, você tem uma atração de talentos para o mundo de tecnologia que mudou muito de 10 anos para cá,
e que é o que eu vejo como um fator para continuar impulsionando esse setor. Então, como você disse, nesse momento que a gente tem uma situação de mercado com alguns desafios de curto prazo, quando eu olho para o mais longo prazo, acho que hoje o mercado é muito fértil aqui no Brasil. Você tem toda uma estrutura, uma infraestrutura que já funciona, que evoluiu muito, obviamente tem muito a melhorar, mas já evoluiu muito. Você tem um ambiente regulatório que também hoje é muito mais pró-inovação. Então você tem grandes, se olhar o Banco Central, o SUSEP, uma série de organizações governamentais hoje buscando inovação nas suas respectivas áreas. E o investimento em tecnologia, ele por si só é um investimento de longo prazo. Então, quando você olha daqui 10, 20 anos para frente, a tendência é que esse setor continue liderando o crescimento em todas as frentes. Como até aconteceu nos Estados Unidos, que lá hoje você tem as 5 grandes empresas de tecnologia como as mais valiosas da Bolsa. No Brasil, esse movimento ainda não aconteceu. Então eu vejo, obviamente, nesse curto prazo existe uma cautela maior, mas quando a gente olha para o longo prazo, os fundamentos são muito interessantes. Acho que a gente até teve uma palestra anterior mais no cenário macro, e acho que você valida a tese que a gente tem até na GCB Capital, que se você olhar hoje o Ibovespa, as 10 maiores empresas em valor de mercado ainda é Vale, Petrobras, os bancos, né? ainda é a parte antiga da economia, mas se você olhar os próximos 10 anos, acho que é razoável você supor que entre as 10, pelo menos metade, vão ser empresas de tech. E a gente sabe que as empresas de tech acabaram de derreter na Bolsa por questão de aumento de juros e tal. Então, não sei se você corrobora, mas a gente vê uma oportunidade muito grande de comprar empresas de tech a preços, vamos falar assim, de banana, porque são as empresas que vão liderar a economia nos próximos 10 anos, e liderando a economia, obviamente, vão ter os maiores valores de mercado. Então, você pega hoje empresas que estão valendo 2, 3, 4, 5 bi de reais, né? Não é nem 1 bi de dólar na Bolsa, e se elas virarem as maiores empresas do Brasil, é só você fazer um parâmetro com quanto valem as maiores empresas do Brasil hoje, vão valer mais de 100 bi de reais. Né? Então, é fazer vezes 20, mais ou menos. Quero saber se você corrobora essa tese, como é que você está vendo isso? Sim, não acredito que em 5, 10 anos, quando olhar para as empresas, eu acho que não só no Brasil, mas na América Latina, das top 10 em termos de valor de mercado, imagino que mais da metade vão ser de tecnologia. Esse movimento, como eu falei, aconteceu nos Estados Unidos, você tinha bancos, grandes petroleiras, empresas de energia, entre as 10 principais, depois deram lugares a Google, Facebook, Netflix, que agora teve um impacto relevante. E aqui, esse movimento, acho que é natural que vai acontecer. Imagino que minha dúvida é se essas empresas vão estar na B3 ou na Nasdaq, porque hoje você vê Nubank na Nasdaq, você vê XP. Mas, enfim, das empresas brasileiras, em 10 anos, muito provavelmente a gente vai ter, sim, outros Nubanks, outros XPs, nos mais diferentes subsetores da economia. Então, eventualmente, uma empresa de EdTech, ela poderá ser a mais valiosa dentre as empresas de educação que tem na Bolsa. Uma empresa, eventualmente, de saúde, uma InsurTech, que pela escalabilidade do modelo de negócios, ela acaba criando um potencial de valorização muito maior do que num tipo de negócio que exige um capital mais intensivo, exige um investimento mais recorrente. Então, completando aqui, eu acho que nos próximos 10 anos, com certeza, a gente deve ter o volume de empresas de tecnologia muito mais robusto dentro da Bolsa. E aí, em termos das coisas que ajudam esse ecossistema, você citou um que ajuda, mas que também tem uma outra face que ainda trava, na minha visão, que é a questão da mão de obra. Né? Por um lado, é verdade, acho que hoje as melhores cabeças, os melhores talentos querem trabalhar em startup, então a gente vê aqui que hoje é fácil até para a gente tirar pessoas de bancos de investimento, de empresas grandes, e há 10 anos atrás era impossível. Então, isso é fato, isso colabora muito
com esse sistema de empresas de growth, né? A gente consegue atrair talentos que a gente não conseguia atrair um tempo atrás. O problema é que o pool de talentos no Brasil ele ainda é muito limitado, né? Então, acho que qualquer empresa de tech, assim como aqui na GCB, a gente tem um grande problema de contratar gente. A gente tem muito mais vaga em aberto do que pessoas que passam no filtro, né, do processo seletivo aptas a trabalhar. E a gente sabe que a educação no Brasil é um problema. Então, a gente tem um aumento da oferta de mentes brilhantes, vamos falar assim, mas ainda assim é uma quantidade muito inferior ao que a gente precisa. E é uma concorrência muito grande, agora não entre a gente e as grandes empresas, mas a gente, as startups, concorrendo por esses talentos, principalmente na área de tech. Como é que as empresas que vocês investem resolvem esse grande issue aí de crescimento, que é exponenciar a mão de obra com qualidade e na velocidade que a gente precisa? Né? Porque cada hora a gente senta numa mesa, tem 10 ideias, para cada 10 ideias são 10 programadores por ideia, então são mais 100 pessoas que a gente precisa contratar, a gente não consegue. Como você vê isso travando o crescimento desse ecossistema do Brasil e como as investidas de vocês conseguem resolver esse quebra-cabeça? Na verdade, esse problema acontece com todas as startups. A gente passa por isso. A gente tem, hoje, no nosso portfólio, 8 empresas que a gente investiu. E em cada uma delas, a gente sente isso no dia a dia. Né? Uma série de novos projetos, novas ideias sendo criadas, a necessidade de uma mão de obra qualificada. E ainda, hoje, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não está numa posição onde você tem essa oferta de mão de obra disponível, tanto quanto a demanda por essa mão de obra. Só que tem um ponto que aconteceu muito no ano passado, e talvez isso possa ter algum ajuste nos próximos anos, que foi o grande volume de investimento que teve no mundo de venture capital. Então, se olhar na região, no ano passado, o volume de investimentos nessa classe de ativos, venture capital, foi o triplo do que foi em 2020, isso na América Latina. Bateu 20 bilhões de dólares. E isso fez com que tivesse um volume muito grande de capital e que, às vezes, toda essa tendência, enfim, todo o movimento que a gente passou nos últimos 10 anos, com taxa de juros baixa, uma liquidez muito alta nesse tipo de investimento, é esperado que isso mude para os próximos anos. Hoje a gente já tem tem todo o movimento de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já antecipou isso desde o ano passado, então aqui a gente já está com os juros altos, e isso cria uma tendência de que todo esse ajuste que a gente está vendo no mercado público comece a acontecer também no mercado de growth, mais no late stage, pelo menos primeiro no late stage. E aí isso faz com que as empresas sejam obrigadas a usar o capital de uma forma mais eficiente. Então, acredito que no ano passado, com todo esse volume de capital disponível, fez com que algumas empresas acabasse gerando alguns excessos, acabasse contratando talvez mais pessoas, não esperando que tivesse esse ajuste esse ano, talvez até criando essa guerra por talentos que poderia ser até que não fosse tão racional naquele momento. Então, apesar de ser um problema que a gente sofre em todas as nossas investidas, com essa dinâmica de mercado para esse ano, pode ser que isso tenha uma correção e as empresas passem, de fato, a fazer uma alocação de capital de uma forma talvez um pouco mais eficiente do que foi feito até agora. Isso entra até numa parte que eu ia perguntar só no macro, porque, no fim, até o que você está dizendo aqui é que vocês da área de tech ganham bem porque o juros nos Estados Unidos estava baixo. Né? No final, é quase isso que você está dizendo. E aí, agora, a gente tem o cenário dos juros subindo. E a gente tem muito investidor aqui, às vezes, não é tão claro para as pessoas que estão fora do mercado, tá, então, por que os juros vai... Né? Pô, eu ganho bem porque os juros nos Estados Unidos é zero. Né? Muita gente acontece isso, e é difícil, às vezes, para quem está fora do mercado fazer essa ligação. E agora, com os juros nos Estados Unidos subindo para 4%, 5% ao ano, ao longo dos próximos meses, a gente já tem essa precificação dos ativos, né, das empresas caindo muito de valor na Bolsa, é só acompanhar os índices, aí, a Nasdaq, aqui no Brasil também.
Mas o investidor leigo ele pergunta, tá, mas por que tem a ver o juro nos Estados Unidos chegar a 5% ao ano e a minha ação de tech aqui na Bolsa cair 80%? Então, se você puder explicar para o pessoal essa ligação aí mais intuitiva, como você fez agora nessa parte da abundância do capital. Sim. O investimento em startup, em empresas de tecnologia, a característica principal da empresa de tecnologia é crescimento, né? Então, ela investe muito capital para obter o crescimento e isso faz com que o fluxo, todo o fluxo de caixa, toda a geração de caixa dela aconteça só no futuro. Então, isso cria uma dinâmica da empresa levantar capital, financiar o crescimento, ganhar uma determinada escala, e uma vez tendo essa escala, esse investimento em crescimento acaba reduzindo, enfim, ela já tem uma geração de caixa muito alta. Só que tudo isso acontece lá na frente, lá no futuro. Então, isso é caracterizado como um ativo de duration longa. Então, ativos de duration longa acabam sendo muito mais sensíveis a variações na taxa de juros, né? Então, variou a taxa de juros, aumentou o custo de capital dessa empresa, meu fluxo de caixa lá na frente vai ser muito menor aqui nesse presente, dado esse aumento de taxa. Então, essa é uma correlação técnica que impacta o valuation das empresas de tecnologia na Bolsa. E aqui, assim, trazendo de forma menos técnica, mais para a realidade, é aquela dúvida que surge, por que eu vou investir numa empresa que vai gerar caixa daqui 3, 5 anos, sendo que eu posso comprar, sei lá, uma LCA, uma LCI que dá um retorno real bem relevante já agora no curto prazo. Mas aí é aquela discussão entre curto e longo prazo. O potencial de retorno que você tem no investimento de curto prazo versus o potencial que você poderia ter num investimento de longo prazo. E aqui, para as empresas de tecnologia, como é muito das discussões que a gente tem na Volpi hoje, a gente tem um foco muito grande em empresas com produtos que tenham o unit economics muito positivo. Ou seja, naquele determinado valor que você vende, qual que é a margem de lucro bruto que você consegue obter. Porque dessa forma você tem um produto rentável e nesses momentos onde a disponibilidade de capital acaba sendo um pouco mais limitada, tendo seus desafios, se você tem os unit economics positivos, favoráveis, você consegue controlar alguns dos gastos nesse momento de inverno, vamos dizer assim. Então, no final do dia, assim, nosso foco, olhando para empresas privadas no mundo de tecnologia, é sempre olhar produtos rentáveis, unit economics positivo, que faz com que a gente fique menos suscetível a essas variações de mercado e, enfim, disponibilidade ou não de liquidez. E né, quando vocês fazem essa seleção de ativos, duas perguntas que também geralmente estão na cabeça de todo mundo. O que vocês pensam em termos de porcentagem de empresas que vocês, isso aqui vai quebrar porque não vai dar certo, não dá para acertar tudo? De fato, em cima de quantas empresas vocês esperam recuperar o capital? E qual taxa de capital anualizada vocês esperam? Tá. Na Volpi, a gente, quando, enfim, foi criada a Volpi, a gente via uma oportunidade, na verdade, um gap no mercado brasileiro, no estágio de maturidade das empresas, né? A gente via que entre o early stage e o late stage existia um buraco ali no meio em que a disponibilidade de capital não era tão clara. Ou seja, para série A, série B de 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, não era óbvio para o empreendedor qual investidor ele poderia acessar. No early stage era claro, tinha uma série de VCs locais e internacionais aqui no Brasil. Desculpa te cortar, se você puder passar o valor do que é o early stage e o que é o late, só para ficar todo mundo na mesma página. O early stage são as rodadas seed e até série A, poderia caber aqui, rodadas que vão de 1 milhão de dólares a 3 milhões de dólares. Aí o late stage são rodadas a partir daí de 20, 25 milhões de dólares. E aí existe esse gap no meio, que aí depende enfim, a letra da rodada
varia muito, mas pode ser de série A, série C, onde aqui no Brasil, rodadas entre 5 até 15 milhões de dólares, não era óbvio qual investidor poderia liderar a rodada. Então, foi até nesse contexto de mercado que, enfim, a Volpi quis capturar essa oportunidade. E aí a gente dividiu a nossa estratégia de investimento em 3 bolsos principais. Nosso foco principal é esse estágio, que a gente chama de Early Growth Stage. Então, na verdade, você coloca um cheque de 5 milhões de dólares, a empresa, 5 milhões de dólares, até, enfim, 10, 15 milhões de dólares, a empresa continua a atração, cresceu, chegou em determinada escala, que aí faz sentido você levantar um cheque com os investidores de late stage, que aí é 25 milhões de dólares para cima, numa diluição que faça sentido para o fundador. Então, a gente deixou uma parte relevante do nosso fundo focada nessa estratégia, a gente deixou uma parte focada numa estratégia de mais um estágio um pouquinho mais avançado, que aí é uma estratégia até para a gente retornar o capital para os nossos investidores mais rápido. E aí a gente deixou 5% do nosso fundo para seed investment, que é aqueles de 1 a 3 milhões de dólares, rodadas pequenas, que, na verdade, são mercados muito grandes, ideias muito disruptivas, com potencial, com o time de fundador correto, com potencial, enfim, de retornar algumas vezes o nosso investimento. Então, olhando para essas 3 estratégias, a gente definiu que a nossa estratégia seria diferente dos demais fundos de VCs. A gente não quer ter 50 empresas para ganhar na estatística, que aí é mais ou menos como você estava indo, de que se você tiver 20% do seu portfólio que deu muito certo, paga os 80% que não deu certo. A gente não queria usar essa estratégia, a gente queria ter um portfólio um pouco mais concentrado, combinando essas 3 estratégias. E até por isso, a gente, até quando faz o nosso investimento, a gente gasta muito tempo fazendo a diligência da empresa, tendo certeza que a gente identifica todos os riscos. Obviamente, não dá para se proteger de todos os riscos, faz parte da natureza do Venture Capital, mas para a gente tentar mitigar essas chances de perda, e aí tentar fazer investimentos com alguma margem de segurança, para também garantir que a gente não tenha que a gente minimize a chance de ter um full loss, que no mundo de venture é comum. Então, respondendo de forma objetiva, dentro daqueles 5% que a gente deixa para seed, é onde a gente toma mais risco, que é o mais early stage, e nos outros nas outras 2 estratégias, a gente tenta mitigar ao máximo para evitar, enfim, ter a perda, como é comum em alguns tipos de fundos de venture capital. E no caso dessa caixinha de early stage aí, eu imagino que o Unit Economics às vezes não seja 100% efetivo, porque talvez a empresa não tenha ainda nenhuma linha que dê um resultado que dê conforto, né? E aí, o que vocês olham mais nesse caso? Como é que vocês fazem essa seleção dessa classe de ativo que é a mais arriscada? Sim, aqui a gente olha muito as tendências de mercado e se é um mercado endereçável grande o suficiente para, enfim, criar uma empresa exponencial que consiga chegar numa escala bastante relevante. A gente gasta muito tempo conhecendo, enfim, entendendo as ambições, a capacidade de execução do time de fundadores. Esse é um ponto que a gente gasta bastante tempo. E, apesar da gente ainda não ter os Unit Economics já aprovados, ou, enfim, já com algum histórico, a gente, enfim, tenta ter uma visão disso para alguns meses ou anos para frente, para entender a necessidade de capital que essa empresa pode requerer. Porque, para um fundo do nosso tamanho, de 100 milhões de dólares, a gente quer evitar modelos de negócio que requerem uma intensidade de capital muito alta. Seja ela para comprar clientes, seja ela para financiar empréstimos, etc. A gente tenta ter uma visibilidade maior para ter certeza de que, numa ocasião em que, enfim, a empresa precisa de apoio financeiro, a gente esteja lá com o nosso tamanho de fundo para suportar. Então, dentro dessa categoria, eu acho que
dos 3 itens que a gente sempre costuma olhar, que é Unit Economics, mercado e time de fundadores, essa primeira é o que a gente deixa para, enfim, ser um pouco mais baseadas em premissas, e as outras 2 é o que a gente gasta a maior parte do tempo. E aí, falando em fundraising, em capital de risco, uma modalidade que também é comum lá fora, e acho que começou faz uns 2, 3 anos a ficar um pouco mais usual aqui, é o Venture Debt, né? Que é basicamente empresas de growth, startups se financiarem com emissão de dívida para evitar uma diluição excessiva de capital logo no momento que, para os acionistas fundadores, não faz sentido se diluírem, visto a visão que eles têm de longo prazo para a empresa. O cenário de curto prazo hoje acho que dá uma segurada nesse mercado, mas, como a gente estava conversando até aqui fora, esse cenário de curto prazo na Bolsa, assim como sempre, vai passar. Se vai passar em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, a gente não sabe, mas vai passar. Passando, como você vê a evolução desse mercado no Brasil e até como é que você vê o trade-off do empreendedor e dos acionistas entre fazer uma diluição precoce, mas não se endividar, ou tomarem o risco de tomar dívida, mas evitar uma diluição, e aí a gente está falando que isso aí, evitar essa diluição pode valer alguns bilhões de dólares. Essa é uma boa discussão, porque assim, até no ano passado, na verdade, Venture Debt no Brasil é muito recente, né? Eu acho que deve ter começado em 2018, os primeiros fundos, o ano passado alguns outros começaram a operar nessa modalidade também. Esse ano tem até alguns bancos tradicionais montando operações nessa área. O grande debate é qual capital é mais barato em determinados momentos. Acho que no ano passado, com a disponibilidade de capital que tinha no mercado brasileiro, com, enfim, diversos fundos locais e internacionais supercapitalizados, dispostos a tomar risco, para as empresas que, enfim, tinham a capacidade de levantar a uma diluição que fazia sentido, elas acabaram optando por esse caminho. Esse ano, como a gente tem um cenário que a maior parte dos investidores acabam ficando um pouco mais cauteloso e talvez até na definição de preço, definição de governança com os empreendedores, é muito capaz que essa balança fica um pouco desequilibrada e talvez menos favorável para o empreendedor. Avaliar a opção do Venture Debt pode fazer sentido. Tem um ponto que a gente tirando, enfim, só o valor do dinheiro, o capital por si só, que o investidor de Venture Capital traz para a discussão também, que é o que todo mundo conhece como Smart Money, que é quando o Venture Capital entra e ajuda no dia a dia das operações. Isso até é o nosso foco, e até por isso a gente quer ter um portfólio mais concentrado na Volpe, porque a gente coloca à disposição dos empreendedores toda a nossa rede de contatos, toda a experiência com o processo de M&A, fundraising, ajuda na contratação, enfim, uma série de passos que o investidor de Venture Capital coloca, que às vezes para o empreendedor não é uma conta só de diluição. Isso pode ter um valor também e tem que ser colocado na discussão. E um ponto, como eu vejo o Venture Debt nesse cenário mais complicado. Acho que se for uma modalidade, um capital que a companhia vai usar para ter enfim, lançar algum produto novo, ter determinado crescimento que faça ela, enfim, provar o Unit Economics, chegar numa escala onde, enfim, passe a ser rentável, etc. E com isso, em alguns meses ou anos, ela consiga capturar esse prêmio via uma diluição de equity, essa pode ser uma modalidade interessante, porque no nível de taxa de juros que a gente está hoje, sim, é uma modalidade cara, vai exigir capital, vai exigir garantia de recebíveis, etc. Mas se for como num período onde faça sentido para lançamento ou crescimento, lançamento de novos produtos ou crescimento, pode ser uma forma de evitar essa diluição muito grande hoje, num momento muito complicado, que depois pode ficar muito mais caro numa saída, enfim, num mercado eventualmente muito melhor do que a gente tem hoje. Então é uma discussão bem interessante, mas eu vejo um mercado que tem muito a se expandir. Tá? Primeiro veio
o mercado de Venture Capital, Venture Debt surgiu um pouco mais recente, mas como eu falei, nos próximos 10, 20 anos você vai ter uma explosão do número de companhias de tecnologia, essas modalidades mais focadas para essa classe de ativos, tem tudo a continuar expandindo. Bom, e aí tem um tema um pouco diferente agora, mas até curiosidade pessoal, né? A gente tem várias histórias interessantes no mundo de startups, de empreendedorismo, e uma história interessante do mundo de VC em si é do SoftBank, né? Que virou um monstro global aí, investe em tudo que é país. Recentemente começou a botar o pé aqui no Brasil e na América Latina. E vocês têm essa proximidade por, né, acho que parte do cheque do fundo de vocês é do SoftBank, né? Então vocês têm essa proximidade com eles. Se você puder contar assim, como eles chegaram no tamanho que eles chegaram, né? E como você vê o posicionamento deles na América Latina e Brasil, né? E até o quanto isso acaba dando visibilidade para o mercado brasileiro aqui e trazendo outros fundos gringos. Sim, o SoftBank eu acho que foi um dos participantes do mercado aqui na América Latina que teve a maior importância para o desenvolvimento do ecossistema. Quando eles chegaram aqui em 2019, eles chegaram no tamanho dele graças a campanha que fizeram na Ásia, tiveram investimentos muito bem sucedidos nas grandes empresas de tecnologia. E em 2019 eles viram uma oportunidade muito interessante no mercado da América Latina, que na verdade era um mercado muito grande, em termos de número de pessoas, em termos de PIB, e em termos de problemas a serem resolvidos pela tecnologia, e que tinha uma lacuna muito grande para growth investing, que são os cheques de 20 milhões de dólares para cima, como eu havia falado. E aí, quando eles entraram, não tinha tinha pouquíssimos investidores na região cobrindo tecnologia nessa forma como eles estavam enxergando. Então, quando eles chegaram com o tamanho que eles tinham, com um fundo mega capitalizado, eles tinham um time qualificado para fazer isso e fazer investimentos em uma escala relevante, eles conseguiram alimentar, enfim, e estimular esse ecossistema desde 2019 para cá. Então, eles investiram em uma série de empresas, criaram um portfólio bastante amplo na região, ajudaram muitas empresas a se tornarem unicórnio e, enfim, continuam tendo uma relevância muito importante para o ecossistema da região. Obviamente, nesse momento de mercado, enfim, todas as mudanças também que tiveram no fundo, a gente percebe que tem um movimento de maior cautela nesse movimento de mercado, mas eles vão continuar na região, enfim, tem todo esse potencial, essa oportunidade para ser capturado aqui. Sim, eles investiram na gente, uma parte do nosso, ele é um dos nossos investidores institucionais, e eu acho que um pouco do racional desse investimento é porque a gente está num estágio, a gente entra nas empresas num estágio de maturidade um pouco anterior, como eu estava comentando. Então, como a gente faz esse investimento no momento que a empresa passa a ter uma certa atração, que a gente coloca toda a nossa rede de contatos, o nosso dia a dia lá para ajudar a empresa a crescer e chegar naquele determinado tamanho, para eles faz muito sentido participar desses tipos de fundos e estimular o ecossistema desde o começo. Então é um investidor que, de fato, acho que boa parte de tudo que eu comentei, tirando o fato de, enfim, aceleração de pandemia, etc., eles acho que acertaram muito o timing de vir para o Brasil, vir para a região e estimular o ecossistema. Tá, eu vou daqui a pouco abrir para a pergunta para até ficar no tempo aqui da palestra. Aí eu vou fazer assim, minhas duas últimas perguntas antes de abrir. A gente comentou muito do cenário internacional impactando o valuation de tech, ecossistema de VC, mas a gente não tem como fugir que cada vez mais entrar no radar do investidor local a questão da eleição, né? Então, se você vê isso fazendo preço no ecossistema de VC, se você vê os investidores locais e internacionais segurando assim, o bolso também por causa disso, se não é só que se influencia também, tal qual a questão de juros nos Estados Unidos,
E, respondido isso, você sabe que a gente tem 2 iniciativas aqui de startups. Você tem algum conselho para dar para a gente aí, pelo que você vê nas investidas de vocês? Algum conselho macro, assim, em geral? Tá. Não, acho que assim, para o segundo semestre, acho que primeiro começando do global e depois descendo para o local, acho que no global, esses desafios que a gente está passando agora, eles são, eu acho que tem 3 fatores que na verdade estão acontecendo ao mesmo tempo, que é um pouco sem precedentes na história. A gente tem uma ameaça de recessão global, a gente tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que ninguém sabe qual vai ser o desfecho, e a gente ainda tem o fantasma da pandemia, ou tem a pandemia ainda aqui, que, embora a gente algumas vezes ache que já tenha ficado para trás, você vê novos lockdowns em algumas partes do mundo. Enfim, então você tem essas 3 ameaças. Isso torna o ambiente global já bem desafiador, né? E isso, dentro desse contexto de recessão, inflação alta, o governo americano combatendo através do aumento da taxa de juros, tudo isso já traz uma incerteza muito grande. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem toda a incerteza que a gente já está acostumado, né, no Brasil, que é a incerteza institucional, política, etc. Você tem todo esse contexto macro global, só que, por outro lado, você tem o fluxo que vem para commodity, né? Então, você tem um momento de mercado, dado todo o movimento da Rússia e Ucrânia. O Brasil até se favoreceu no começo do ano em função desse fluxo para países emergentes, principalmente para países que são produtores de commodity. Então, você tem um pouco dessa mistura aqui no mercado nacional. Olhando para o segundo semestre, hoje eu vejo que, para o investidor, olhar para ativos na Bolsa de mais alto risco é mais difícil para esse ano. Tá? Então, olhando todo esse cenário, ir para enfim, empresas menores ou empresas de mais alto crescimento ou que necessitam de capital, enfim, vai ter um risco maior. E por outro lado, você tem todo o movimento de renda variável para renda fixa, né, que hoje, com taxa de juros em duplo dígito, faz com que muitos investidores vão buscar retorno na renda fixa. Então, eu acho que os próximos 6 meses vão continuar sendo bem desafiadores. Acho que muita volatilidade. Você vai ter os spikes na bolsa, para baixo e para cima. Se pegar os 3 primeiros meses, a bolsa subiu, depois agora já retornou tudo. Então, acho que para o investidor ali, que não é o meu caso é investidor de longo prazo, tecnologia, essas volatilidades, eu vejo mais como oportunidades do que como risco. Vai ser bem volátil. Aí tinha mais uma pergunta? Tem algum conselho para as nossas iniciativas de startups? Sim. Não, acho que o maior conselho para esse ano acho que é ter muito cuidado com o caixa. Eu acho que esse momento de mercado onde existe uma cautela grande por parte dos investidores e esse cenário um pouco mais de aversão a risco, todo o cuidado que você puder ter enfim, manter o caixa, alocar o capital de forma eficiente, é bastante importante. E o outro conselho também é olhar muito para os econômicos, para os unit economics. Porque, como eu falei, acho que ter um produto rentável, um produto que o seu preço unitário supera o seu custo unitário, que não é que você tem uma margem bruta negativa, isso vai ser extremamente importante para esse ano. E aí tentar ter a operação mais eficiente possível para passar por esse momento mais complicado sem grandes problemas. E como você falou no começo, Gustavo, esse é um ciclo, né? Então, como eu falei, a gente teve esse ciclo impactando empresas de tecnologia em 2001, depois teve em 2011 e agora a gente está tendo mais um desses. São ciclos, isso vai, enfim, vai passar.
Então, esses são um pouco dos conselhos que eu faço para os empreendedores nesse contexto enfim, de fundraising. Perfeito. Agora a gente vai abrir para perguntas, caso alguém tenha. Opa, boa tarde. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre os itens que você falou para fazer a análise de empresas para fazer o investimento. Você citou os 3 itens, que é o fundador, o capital e o negócio, né? Eu queria que você discorresse um pouco mais e, se possível, desse exemplos ou cases de sucesso que deram certo. Tá, não, pode deixar. Então, a gente, acho que para facilitar aqui o entendimento, a gente divide em algumas etapas. Como eu falei, daquelas 3 que eu coloquei, a gente aprofunda um pouco mais em cada uma delas, sendo a principal delas o Unit Economics, né? Então, a gente olha muito a performance histórica e qual que a gente entende esse crescimento e a sustentabilidade desse crescimento, né? Então, quando a gente olha empresas triplicando de tamanho, o que a gente tenta entender é se esse crescimento é em função de um movimento de recorrência ou se é um movimento de, como eu estava falando antes, de margem bruta negativa. Na verdade, você está, enfim, cobrando mais barato do que você está pagando. Então, a gente olha muito essa recorrência de compra do cliente. Outra coisa que a gente olha nesse histórico de crescimento é a capacidade da companhia de monetizar a base de clientes dela cada vez mais. Então, esse cliente que é recorrente, ele está gastando, na primeira vez que ele apareceu na empresa, ele gastou R$1, na segunda vez ele gastou R$2, dali para frente tem mais onde gastar, você consegue fazer upsell dentro daquele cliente que está na base. E como esse cliente, como que ele fica dentro da empresa em função da qualidade do produto ou em função de uma oferta que você está fazendo. Então, se você está dando muito desconto na compra, você está, enfim, queimando um pouco de margem para manter o cara na base, ou se é algo que ele vem porque o produto é muito sticky, né? Que é um produto que o cara, uma vez que entrou lá, ele não vai querer sair. Então, a gente, quando olha o crescimento histórico, a gente, obviamente, gosta de empresas com alto crescimento, mas a gente tenta entender muito bem a qualidade desse crescimento. E aí, depois uma parte da análise é para o futuro, né? Quando a gente faz os nossos modelos, que é muito baseado em premissas, dado o estágio de maturidade das empresas, e aí é aí que a gente triangula com aquela segunda variável que eu comentei, que é o tamanho de mercado, né? Então, a gente olha, é uma solução inovadora, essa solução vai atrair competição, já tem competidor, você é o cara que está disruptando o mercado, ou você, enfim, está abrindo uma fronteira nova que daqui a pouco alguém vai querer te disruptar. Essas são algumas das perguntas que a gente faz, triangulando o crescimento futuro com o tamanho de mercado, para entender qual que é o potencial de crescimento dali para frente, né? E aí, com essas duas informações, assim, do histórico recente, mais uma ideia de projeção para o futuro, a gente olha a capacidade de retorno e a capacidade de geração de caixa dessa companhia. E aí, nisso, a gente olha muito para casos internacionais. Então, de empresas de maior maturidade fora do Brasil, casos de sucesso em alguns países mais desenvolvidos, se é aplicável aqui para o nosso mercado e, se é aplicável, se a gente consegue traçar alguns paralelos com essa empresa no futuro. E aí, com base nisso, a gente imagina enfim, um cenário em que em 5 a 7 anos a gente faz uma saída, a gente faz uma venda, enfim, via IPO ou via estratégico, então a gente sempre pensa quem poderia comprar esse tipo de negócio,
e aí a gente faz o que seria o nosso retorno, né? Então, com base nisso, é onde a gente define o preço de entrada, é onde a gente entende a necessidade de capital daqui até a nossa saída e, por último, se existe saída naquele investimento ou se é aquela coisa que você vai ficar por 10 anos e não tem comprador e não tem IPO. Então, acho que com isso talvez tangibilize um pouco mais como que é a nossa análise dessas empresas. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Flávio. Boa noite. Parabéns aí, obrigado pelos ensinamentos. Você falou com relação a essa questão da valorização do profissional, né? Na verdade, assim, o desafio que quem trabalha com tecnologia tem, e você trouxe uma explicação que na tua cabeça me pareceu muito clara com relação ao capital que está vindo, né, para esse tipo de empresa e que isso faz essa, aspas, inflação do salário dos profissionais de tecnologia. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque eu tenho a sensação de que realmente isso, na verdade, o insight que você trouxe foi muito bacana para a gente, mas você também vê empresas que estão em outros estágios, né, como as techs gigantescas, as instituições bancárias, que também estão correndo atrás desses profissionais. E a sensação que eu tenho é que uma hora vai colapsar, pelo menos quem está vendo desse lado de cá, né? Eu trabalho com consultoria, então, de tecnologia. Então, a sensação que a gente tem é que um momento vai colapsar, né? Você vê 1/3 dos profissionais de tecnologia dos Estados Unidos são indianos, né? Então, por aí você já começa a ver que, na verdade, os profissionais daqui estão começando a prestar serviço para profissionais de fora, né? Tendo em vista isso, você não acha que existe uma chance realmente assim do gargalo ser o profissional e as empresas pararem de conseguir crescer em função de realmente não ter escassez total de profissionais nesse mercado? Não, acho que é uma boa visão. Acho que esse cenário, acho que hoje, de fato, o que aconteceu, esse movimento que você vê, não só startups, empresas mais maduras, isso aconteceu globalmente, né? Então, se olhar nos Estados Unidos aconteceu, se olhar na Europa aconteceu, e isso fez com que até os profissionais aqui do Brasil eles recebem ofertas para trabalhar em, enfim, qualquer fuso horário, ganhando em dólar, com o dólar a 5, e isso torna a competição ainda mais acirrada aqui no mercado brasileiro, né? Eu acho que todo esse movimento que a gente viu nos últimos 10 anos teve muito fundamento com base nessa liquidez que teve para o mercado de tecnologia, globalmente, né? Então, eu acho que esse movimento aconteceu no mundo como um todo. Eu acho que, com a disponibilidade de capital, de fato, surgiram alguns excessos que talvez sejam corrigidos, mas que são situações em que talvez o que possa acontecer, eu não vejo um colapso, mas talvez uma desaceleração, porque tudo isso aconteceu assim, na pandemia. Você teve, em questão de meses, as empresas virando 100% online. Uma empresa que foi 100% offline ou 80% offline, sendo obrigada a se tornar 100% online. Ela não sabia nem quantos desenvolvedores precisaria contratar, quantas pessoas precisariam estar no time de tecnologia. E isso fez com que, enfim, de repente, todo mundo teve que caminhar 5 anos em 3 meses nessa evolução. Então, foi uma aceleração muito grande. Eu acho que agora, nesse movimento, o que deve acontecer são movimentos mais cadenciados disso. Então, as empresas, esses projetos de inovações, acabam ficando num pace um pouco menor, mais desacelerado, em função dessa falta de oferta de mão de obra no curto prazo, tá? Quando a gente olha no longo prazo, acho que hoje já tem uma série de empresas tentando atacar essa dor, não só no Brasil, como lá fora. Você vê empresas que fazem contratações offshore de mão de obra de tecnologia, contratam, enfim, como autônomo, pessoas de outros países. Você vê uma série de edtechs focando nesse mercado, também para aumentar a disponibilidade de mão de obra para a tecnologia. E então acho que assim vai ter um movimento, acho que de curto prazo, mais difícil, mas que, de novo, acabam surgindo oportunidades e, enfim, as pessoas tentam atacar de outra forma. Talvez seja o que a gente vai
talvez acompanhar nos próximos anos um movimento mais equilibrado e desacelerado do que a gente viu de 2020 para cá. Até complementando, eu tenho bastante convicção que a longo prazo o preço regula, né? Porque a gente vê cada vez mais iniciativas de empresas montando empresas de tech. Até aqui a gente montou a GCB Academy, então, e várias empresas estão abrindo institutos voltados à formação de programadores. E, óbvio, na minha época, quem não sabia o que fazer ia fazer medicina ou direito porque ganhava bem. Acho que hoje, quem não sabe o que fazer, quer ganhar bem, vai para o mercado de tech. Então, acho que é evidente que, a longo prazo, a oferta de mão de obra vai exponenciar, visto a remuneração que você tem, a expectativa de remuneração que os jovens no colegial ou recém-ingresso na faculdade têm hoje. Então, acho que em 10 anos, a oferta de mão de obra em tech vai ser muito maior que hoje e isso vai regular o preço, né? Eu acho que o gargalo que pode acontecer, de fato, é no curto prazo. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde. A gente teve como você falou aí, um ambiente de um excesso, não de excesso, mas de bonança financeira, né? Capital mais tranquilo. A gente está entrando numa fase agora que o capital começa a ficar um pouquinho mais regulado, com um ambiente com mais risco. A gente tem outra questão que talvez venha a ter uma maior regionalização da economia, né? Diminuir um pouco a globalização, etc. E tal. Os modelos de negócio para as fintechs, para as startups, na sua visão, deve mudar, deve abrir novos olhar para um outro tipo de negócio do que a gente vinha olhando hoje, que é de alto consumo. Essa onda de unicórnios deve diminuir um pouco, aonde você, pelo que você mesmo comentou, vai ter uma visão muito mais com relação à perenidade da empresa do que ao crescimento em curto prazo. Como que é essa mudança? Como que impacta isso? Sim, o que a gente acabou presenciando aí nos últimos anos, você tinha muita empresa que, não muita, algumas empresas que acabavam, ela tinha uma previsibilidade de capital disponível no curto prazo, né? Então, você via alguns unicórnios sendo criados em menos de 12 meses, que é muito na dinâmica de levantar capital em cima de capital e comprando crescimento, né? Isso sendo fintech ou não, tá? Teve um pouco dessa dinâmica. O que a gente acha que pode acontecer esse ano, algumas empresas que, enfim, tinham uma facilidade grande, tiveram alguma facilidade grande de levantar capital no passado, é que se elas, nesse momento, estão com uma operação ineficiente e alocando capital de uma forma que, naquele ambiente antigo, no cenário de que, putz, daqui eu tenho um caixa que me aguenta por 6 meses, 18 meses. Daqui um mês eu vou começar meu processo de fundraising, falar com investidores. Isso não vai acontecer. Assim, o prazo hoje para levantar capital está aumentando, os investidores eles estão sendo mais cautelosos, eles estão... a discussão de preço ela é bem diferente do que acontecia no ano passado. Então, esses tipos de modelo que necessita de um capital numa velocidade muito rápida, a empresa vai ter que se ajustar. Ela vai ter que dar um passo para trás, talvez reduzir um pouco o tamanho da operação, desacelerar o crescimento para que esse caixa que ela tem hoje, ela consiga ser sustentada por mais tempo. Então, eu acho que essa dinâmica ela vai acabar impactando não só indo para os setores, não só fintechs, mas a gente via também algumas empresas de delivery, que são empresas onde a margem acaba sendo muito espremida, que também foram, enfim, tiveram uma disponibilidade de capital muito alta, que talvez tenham que passar por alguma alteração. A gente vê algumas empresas no setor de real estate, logística, que também tinham um capital intensivo muito grande e que num cenário de mercado como esse atual vai precisar, enfim, ter alguma adaptação para, enfim, conseguir ter o capital necessário na hora necessária. Então,
Então, esse é um pouco da visão para esses próximos meses, nesses determinados, enfim, modelos de negócio. Boa tarde, sou o João Batista aqui, à sua esquerda. Eu sou analista técnico / gráfico e dos fatores que eu mais analiso, seja num ativo real, seja num ativo mais abstrato, é a questão do fluxo financeiro. Então, queria entender um pouco do teu lado, o histórico do fluxo financeiro do investidor em empresas de startup, seja das menores, das maiores, e entender também o lado das investidas, das que receberam o capital, em que elas têm investido agora e como foi esse histórico de fluxo de dinheiro. Porque o que eu vejo é que onde tem capital, tem rentabilidade, tem geração de mais dinheiro, e esse movimento, como um todo, é bom para a economia, seja para os países emergentes, desenvolvidos, o que for. Então, nesse sentido que eu queria entender. Tá. Não, sua lógica faz todo sentido. Essa movimentação da economia, ela acontece quando o seu capital ele é investido a um retorno maior que o seu custo de capital. O que mudou esse ano é que o custo de capital aumentou no mundo como um todo. Então acho que, assim, no ano passado, acho que a grande mudança que aconteceu foi com relação a essa expectativa do próximo fundraising. Porque no ano passado, você via algumas startups, enfim, pensando em fundraising, 2 fundraisings no mesmo ano. Isso, enfim, pode acontecer num momento muito rentável, mas o ideal é que você faça um levantamento de capital que te dê um caixa de 18 a 24 meses para você conseguir conduzir sua operação a ter o determinado crescimento, sem com que você depois tenha as dores do crescimento extremamente acelerado, né? Então, quando você tem essa mudança de expectativa com relação ao próximo fundraising, isso muda onde você aloca o seu capital, né? Então, iniciativas de gastar muito com CAC, sem entender o retorno desse CAC, desse custo de aquisição do cliente. Isso, hoje, a companhia tem que fazer. Ela tem que saber exatamente quanto ela pagou por aquele cliente, quanto ela está rentabilizando aquele cliente, quanto ela vai ter que gastar para manter aquele cliente na base. Que, se você, enfim, num momento um pouco, talvez, onde tem excessos, essa é uma análise que fica em segundo plano. O primeiro plano é o crescimento. Você tem que crescer 30% ao mês. E aí você acaba perdendo um pouco dessa disciplina. Então, assim, olhando para esse ano, acho que essa vai ser a grande alteração da expectativa para o seu próximo fundraising. E aí, dado esse prolongamento do próximo passo, ou da próxima levantamento de capital, acho que as empresas vão olhar muito para o negócio, para o produto, para os econômicos daquele produto que ela oferece para o cliente. Então, acho que esse ano, melhoria de tecnologia, melhoria do produto, fazer investimentos no produto para suportar a escalabilidade, enfim, para você... Porque muitas vezes o que acontecia, você tinha uma tecnologia talvez um pouco legado, necessitando alguns ajustes, e que, pelo crescimento, pela disponibilidade de capital, por essa dinâmica de próximo fundraising, você fala, vou deixar para depois ajustar o produto para suportar essa escalabilidade. Enfim, quanto maior a complexidade. E acho que esse ano é um ano que, enfim, muitas empresas vão ter que olhar para dentro de casa e olhar para o produto, para a relação que tem com o cliente, para a recorrência que tem com o cliente. E aí, enfim, eu acho que vai acabar, no final do dia, tendo um impacto positivo no sentido de ser um melhor produto, melhor serviço oferecido para o cliente. Então, de certa forma, acaba que as tecnologias estão se adaptando ao velho invest, né? Porque as empresas bancões, por exemplo, têm que dar lucro, rentabilidade. Fala de novo. Obrigado. Então, o que eu percebo é que, de certa forma, a tecnologia não está mais sendo um setor específico, mas sim tudo, no sentido de que um bancão, por exemplo, tem que ter um ROI de 15 para cima, senão não funciona. O crédito não está gerando retorno. Então, de certa forma, a tecnologia também.
não importa mais se tu cresce 30. Se tu não está me dando lucro, não quero. Então, o que eu vejo é que com essa mudança de capital, com esse entendimento de que a crise realmente existe, e com a taxa de juros e a inflação, o capital se torna mais restritivo. E aí ele passa a trazer um pouco dos critérios de value investing para a tecnologia, não mais como um setor único, mas sim a EdTech, a FinTech, a InsurTech. Então, a gente, ao invés de filtrar tecnologia e o que a gente vai investir em tecnologia, ponto, a gente passa, temos todas as tecnologias, o que é saúde? Isso. Então, vamos analisar por setor. De fato, isso tem acontecido ou é uma coisa assim mais fora da realidade? O que você me diz? Eu acho que agora, quando a forma, talvez como resumir isso acho que no período anterior tinha muito investidor olhando para growth investing e agora muito investidor voltou a olhar para o value investing, voltou a olhar para os unit economics, que talvez no momento onde o growth era mais relevante, isso ficou um pouco de lado. Mas acho que no final do dia, acho que o retorno em cima do capital alocado nesses momentos de mais restrição é o que vai importar. Como eu falei, como o custo de capital aumentou, você precisa ter uma alocação de capital com um retorno maior. E para ter esse retorno maior, necessariamente vai precisar ter uma maior eficiência, né? Então, nesse primeiro momento. Talvez a gente volte num próximo ciclo de crescimento, growth, mas assim, talvez nesse curto prazo eu não consigo muito ver esse cenário. Mas essa transição de growth para value, hoje eu consigo ver muito nas discussões com outros investidores. No ano passado se falava em value, quando a taxa de juros estava lá embaixo, se falava em value investing, falava, onde eu acho retorno? Eu acho retorno nas empresas de alto crescimento. E hoje mudou, né? Então é uma dinâmica bem interessante do mercado público que vai acabar impactando aqui para a gente no mercado privado também. Vamos para a última agora, tá? Mais duas só, então, beleza. Mais duas. Boa noite, tudo bom? Acho que os últimos 20 minutos a gente conversou bastante sobre o quanto estava aquecido esse mercado de investimento em startups, seja fintechs, edtechs, healthtechs, enfim, diversas empresas recebendo aí em rodadas de Series A e Series B, valores até meio absurdos, meio bizarros para o que a gente costumava ver. E agora vamos dizer que está secando um pouco as goteiras aí dos VCs, principalmente para fintechs, por causa de todo o risco do mercado de crédito e do mundo inteiro. Você acredita que agora, como a gente vai dar um pouco uma freada aí nesse movimento, vai dar tempo de formar e solidificar big players para quem já recebeu investimento nos últimos anos, conseguiu montar um capital bom e agora conseguir realmente usar de maneira segura e inteligente esse capital? E também vai dar, por exemplo, no mundo das fintechs, vai dar para os bancos grandes, as instituições mais tradicionais, assim, darem uma corrida aí contra o tempo e chegarem mais próximo das fintechs no quesito inovador e tudo mais? Sim, eu acho que esse momento... acho que tem várias empresas que levantaram muito capital e as empresas têm muita qualidade e o produto tem muita qualidade. Eu acho que esse momento de maior dificuldade acaba fazendo com que todos sejam obrigados a ter maior eficiência. E um outro movimento, que aí eu acho que pega a sua segunda pergunta, é um movimento de consolidação, né? Você vai ter empresas com algumas soluções bem inovadoras, um time bastante capacitado, mas que por algum motivo não vai conseguir levantar capital, e a única alternativa vai ser consolidada, ser adquirida por um player maior. E aí que vem a grande oportunidade para os players mais tradicionais, que são mais capitalizados, que têm, enfim, já geram lucro líquido, já têm retorno positivo, e aí nesse momento de dificuldade de algumas empresas, é uma forma de acelerar essa inovação, essa transformação digital através de acqui-hire. Então, acho que é um movimento que vai impactar a eficiência como um todo, e nesses momentos de dificuldade, de consolidação é sempre algo que pode acontecer. E aí em diversos setores. Aí eu acho que fintech pode ter, como já teve algumas, mas enfim, ainda foram movimentos de expansão de novos produtos, etc. Mas setor de saúde, educação, logística, acho que consolidação é algo que pode acontecer bastante esse ano. Acho que eu vou fazer a última, então. Bom, na última década, a Ásia,
especialmente a China e o mercado americano, foram muito aquecidos em termos de startup. Queria saber se você acha que o Brasil é esse próximo, né, polo, ecossistema acelerado, e qual que é a sua visão tanto para o mercado brasileiro quanto o chinês, mais em específico, nos próximos anos. Sim, eu acho que eu acho não só o Brasil, eu colocaria a América Latina. Eu acho que é o lugar, eu acho que é a nova fronteira digital global, né? Esse era isso a gente ouvia muito no ano passado, quando, enfim, tinha uma série de fundos internacionais olhando para a América Latina, alguns times montando, alguns fundos montando time no Brasil, montando time no México, olhando para a região, falando com fundos já locais. Era um movimento que a gente via, continua vendo, numa velocidade um pouco menor, mas acho que é uma próxima fronteira digital. Por quê? Porque tudo aquilo que eu comentei no começo, da infraestrutura digital que a gente tem e o tamanho do mercado endereçável que tem aqui, com uma série de problemas a serem endereçados através de tecnologia. Então, e tem uma população muito digitalmente conectada. Então, acho que aqui, olhando para os próximos anos, vai trazer muito da atenção dos fundos. Acho que, nesse momento, muitos dos fundos estão olhando para o próprio portfólio, então está fazendo os ajustes dentro do próprio portfólio, apoiando as empresas que precisam nesse momento, mas, enfim, olhando para o fundamento de longo prazo, a América Latina é um lugar bastante interessante. Acho que a China estava alguns anos na nossa frente, China, Índia, até olhando a velocidade do crescimento do mercado de VC, eles estavam há alguns anos na nossa frente. Eles, acho que em termos de inovação, em termos de maturidade do capital, maturidade da mão de obra, eles acabaram começando esse processo um pouco antes. Isso também, porque são mercados endereçáveis muito grandes, muitas dores, tem as suas particularidades com relação à América Latina. E o que aconteceu, acho que do ano passado para cá, foi um impacto do regulador, né, muito grande. Então, lá, se tiveram empresas que acabaram se tornando trilionárias, e em algum determinado momento o regulador, o governo, passou a fazer algumas alterações regulatórias, que aí acabaram impactando muito o valuation das empresas. E aí, comparando esse fator com a América Latina, esse risco institucional aqui acaba sendo menor do que aconteceu na Ásia. Mas, até para a gente usa muito a Ásia como referência de modelos disruptivos, de novas tecnologias, novos modelos de negócio. E acho que, enfim, aqui, quando olhar para retorno com uma maior, vamos dizer, estabilidade política e regulatória, talvez a América Latina possa ser o lugar onde, enfim, investidores globais venham buscar retorno e crescimento nos próximos anos. Opa, boa tarde. Como que o investidor, assim, né, no VC, assim, como é que olha a questão da qualidade do sistema, a qualidade de software? Porque se a gente olhar as 5 maiores startups do Brasil, 2 delas, por exemplo, não têm softwares que se intencionam a ser uma coisa que realmente soluciona o mercado. Eles investem muito, na verdade, na captação do cliente, na verdade, vivem de ads, né, anunciam até que vivem de vão ser todas, né, que falam que vivem de mas no final do dia a gente vê que o que está vendendo mesmo é a promoção que está fazendo porque gasta mais dinheiro com isso. E assim, se tornam startups, né, se tornam unicórnios, e não são, né, tem vários que estão nesse caminho. Mas, assim, existe uma preocupação do investidor em olhar realmente o sistema e qual que é o propósito a longo prazo? Porque a sensação que dá, né, nesse tipo de unicórnio é que ele não tem uma barreira tão forte, né, em relação a outros concorrentes. Porque se alguém tiver um modelo de negócio parecido um pouquinho melhor, não vai ter nada que segure com que um concorrente venha se ele simplesmente fizer um sistema um pouco melhor, né? Então, assim, qual que é a visão do investidor para a qualidade de sistema e se realmente é visto ou se ainda o modelo de negócio, se ele tiver um viés técnico de alta escalabilidade, ele ainda predomina em relação à qualidade de software? Assim? Sim, não, é uma boa pergunta. Acho que existem 2 tipos de empresas no ambiente de tecnologia. Existem as empresas de tecnologia e existem as empresas tech-enabled, que elas viabilizam determinado modelo de negócio via tecnologia. Então, se você pegar uma empresa que vende um produto físico, mas ela tem um canal
online, que é simplesmente um canal de vendas, não necessariamente é uma empresa que tem uma tecnologia, um sistema robusto, que, enfim, foi construído de uma forma a criar uma barreira de entrada. Então, e eu acho que assim, as duas têm valor, tá? Só que uma merece talvez um múltiplo de escalabilidade e o outro merece um múltiplo mais razoável no sentido de que é menos escalável, né? Então, acho que enfim, nesse movimento de tecnologia, até com os IPOs que tiveram na bolsa, acho que muitas empresas tentaram se colocar ali como tecnologia de alguma forma para capturar o bom momento do setor. Mas essa é uma parte importantíssima para a gente quando a gente está fazendo a diligência do produto, do time e da escalabilidade do negócio e da tecnologia. Então, quando você olha uma tecnologia, como eu falei, ainda tem alguns aspectos legados, que, enfim, foram remendando ali conforme a empresa foi crescendo, que numa determinada escala pode explodir em algum momento. A gente gasta tempo com isso. E a gente também olha negócios tech-enabled, porque, enfim, podem ser modelos de negócio mega interessantes, com economics super rentáveis, mas tem um ajuste de escalabilidade. Então acho que você está certo. Teve uma série de empresas que tentaram se posicionar, mas quanto mais poderosa a tecnologia é, no sentido de permitir uma escalabilidade, de ter a proteção necessária para evitar, enfim, qualquer risco de cybersecurity, a qualidade do produto em si, como foi desenvolvido, são todos os aspectos que a gente gasta muito tempo. E acho que dentro das 8 empresas que a gente tem no portfólio, 3 são software. Então, dessas 3, eu acho que varia em termos de complexidade do código e do software, mas é algo que a gente gosta bastante, principalmente, como eu falei, pela escalabilidade. São empresas que geram uma margem bruta muito alta, tipo acima de 80%. Ou seja, qualquer controle de marketing, de aquisição de cliente, etc., você consegue ajustar, dado que você tem uma margem bruta muito alta. E aí, você consegue ter um controle maior na hora num momento de mais escassez de capital. Então, acho que, dessa forma, acho que eu endereço um pouco aí a pergunta. Obrigado, Gabriel. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.